Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O diretor da Agência Nacional de Saúde, Paulo Rebelo, depõe na CPI da pandemia e diz aos senadores que os beneficiários da Prevent Senior podem migrar de plano sem carência. O Brasil testa a segurança da internet do país em um dos maiores exercícios de proteção cibernética do Hemisfério Sul. Projetos desenvolvidos por estudantes de todo o país buscam melhorar a educação e trazer de volta à sala de aula quem tinha desistido de estudar. Depois de ser aprovada em um concurso da NASA, uma jovem gaúcha de apenas 18 anos está escrevendo um livro sobre astronomia para despertar nas crianças o interesse pelo espaço. A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto que revisa a lei de improbidade administrativa. O projeto vai agora à sanção do presidente da República. Ao vivo, a repórter Manuela Castro traz os detalhes sobre as principais mudanças na lei. Manuela, boa noite. Olá, Catiúcia. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A votação do projeto foi concluída hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados, após a aprovação de uma emenda que veio do Senado Federal, que estabelece um prazo de 1 ano para que o Ministério Público manifeste o seu interesse na continuidade ou não de processos em andamento ajuizados por advogados públicos. O texto base do projeto foi aprovado ontem e a principal alteração da proposta é a exigência de dolo, ou seja, de intenção do agente público em praticar um ato ilícito. Danos causados por negligência ou imprudência não serão considerados improbidade administrativa. Tem que haver a prova de que houve uma intenção livre do agente público em cometer atos que vão contra a lei. Catiúcia e Roberto. Obrigada, Manuela. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para esclarecer a participação societária dele em uma empresa no exterior com patrimônio de cerca de 50 milhões de reais. Outras duas comissões da Câmara já haviam convocado Guedes pelo mesmo motivo, a do Trabalho e a de Fiscalização Financeira e Controle. A data da sessão ainda não foi marcada, mas a expectativa é que seja realizada na próxima semana. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a participação do ministro na empresa foi declarada à Comissão de Ética Pública e também à Receita Federal. A Advocacia Geral da União, a AGU, informou hoje ao Supremo Tribunal Federal que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende depor presencialmente no inquérito que investiga suposta interferência política na Polícia Federal. Após o comunicado, a Corte suspendeu o julgamento de recurso da AGU, que pediu, no ano passado, que o presidente fizesse o depoimento por escrito. A CPI da pandemia ouviu hoje o depoimento de Paulo Rebelo Filho, presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele respondeu a diversos questionamentos dos senadores sobre a atuação da agência diante das denúncias feitas pela CPI contra a operadora de saúde Prevent Senior. Ao falar à CPI, o presidente da ANS, Paulo Rebelo Filho, afirmou que o plano de saúde Prevent Senior responde a processo na agência já na condição de investigado. Destaco que a ANS, assim que soube das notícias dessa denúncia pela CPI, em 16 de nove de 2021, realizou, em 17 de nove, uma diligência na operadora Prevent Senior, no qual fomos solicitados esclarecimentos a respeito das denúncias sobre cerceamento do exercício da atividade médica aos prestadores vinculados e sobre assinatura sem os devidos esclarecimentos de termo de consentimento pelos beneficiários atendidos na rede própria para a prescrição do chamado kit Covid. Em prosseguimento, no curso das apurações relacionadas à denúncia contra a Prevent Senior, foram verificados elementos que contradizem a versão inicial apresentada pela operadora. Desta forma, foram constatados indícios de infração para a conduta de deixar de comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei ou pela ANS. Paulo Rebelo disse que a
ANS investiga práticas irregulares ou nocivas à saúde pública que teriam sido cometidas pela Prevent Senior. Declarou que soube pela CPI que a operadora de saúde estaria alterando o CID de doenças, fato considerado grave e que também é investigado. Afirmou ainda que o presidente da Prevent Senior já foi convocado a comparecer à ANS na condição de investigado e que a agência requisitou uma série de informações, inclusive a listagem dos profissionais demitidos, para que a ANS possa fazer uma busca ativa e apurar os fatos. Há pontos sensíveis e indícios de falhas operacionais. Então, dessa feita, presidente Otto, a operadora será notificada acerca da indicação da instauração de um regime especial de direção técnica, a qual possui um rito específico que será devidamente observado pelos técnicos da ANS. Segundo Rebelo, em no máximo 15 dias, um diretor técnico da agência vai estar dentro da Prevent Senior para verificar diariamente os fluxos e processos adotados. Questionado pelos senadores, o presidente da ANS também informou que os beneficiários interessados em deixar a Prevent Senior podem migrar para outro plano de saúde sem período de carência. No próprio site você consegue fazer isso e caso tenha algum problema, aí novamente eu indico o próprio telefone 0800 701 9656 para que eles possam fazer essas ligações ou, enfim, tem vários outros canais, ouvidoria, tem o saque. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro recomendou o retorno às aulas presenciais de todos os alunos das redes pública e particular. A decisão leva em conta a melhora do cenário epidemiológico na cidade, com menor taxa de transmissão e internações por Covid, além do avanço na vacinação. Hoje, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, afirmou que a cidade atualmente tem a menor taxa de transmissão desde o começo da pandemia. Já em São Paulo, a expectativa é que os blocos de carnaval devem voltar a desfilar pelas ruas da cidade no ano que vem. Ao vivo da capital paulista, o repórter Pablo Mundim tem as informações. Pablo, boa noite. Olha, segundo a prefeitura, vai ter carnaval de rua e será o maior já realizado na cidade de São Paulo. Olá, Catiúcia, Roberto, boa noite a todos. O carnaval de rua do ano que vem não deve ter restrições sanitárias por causa da pandemia aqui na capital paulista. Esta é a avaliação da prefeitura, que até publicou edital abrindo inscrições dos blocos. O prazo vai do dia 15 deste mês até 15 de novembro e os blocos podem se inscrever pela internet. No próximo dia 18, a prefeitura publica o edital para os patrocinadores. Só tem uma ressalva. Esse planejamento todo depende do controle da pandemia, sem surgimento de novas cepas e o avanço da imunização. Estas são as condições. O Carnaval de Rua do ano passado reuniu cerca de 15 milhões de pessoas e movimentou mais de 2,5 bilhões de reais na economia da cidade. Para o ano que vem, os organizadores esperam um público ainda maior. Hoje, o estado de São Paulo lidera o ranking de vacinação no país. Pelo menos 60% da população está com o esquema vacinal completo. Dos 645 municípios, 467 não registraram mortes por Covid na última semana. Isso equivale a 72% das cidades. Roberto. Muito bom, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Boa noite para você. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 599.359 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 530 registros de morte apenas nas últimas 24 horas. Além disso, são 21 milhões e meio de casos confirmados da doença até aqui, 17 mil nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20 milhões e meio de pessoas que tiveram a doença, 20.488.785, já se recuperaram. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país, fazendo um recorte por região, começando aqui pela região norte, que já atinge aí praticamente 16 milhões de doses de vacina contra a Covid aplicadas até agora. A região Nordeste, 51 milhões. Aqui no Centro-Oeste, 18 milhões de vacinas aplicadas. A região Sudeste imunizou 107 milhões e meio de pessoas e a região Sul, praticamente 37 milhões de pessoas. E segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até agora
301 milhões de doses da vacina, sendo que 243 milhões e meio já foram aplicadas. 148 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, enquanto mais de 95 milhões tomaram também a segunda dose ou a dose única da vacina. E 1 milhão e 300 mil pessoas tomaram ainda a dose de reforço. Pesquisadores da Universidade do Rio descobriram que uma proteína do nosso organismo está relacionada a mais da metade dos casos de câncer no mundo. Os estudos podem ajudar a melhorar o diagnóstico e o tratamento da doença. A descoberta é resultado de 20 anos de pesquisa do Laboratório de Bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os cientistas acompanharam a trajetória da P53, uma proteína presente em todas as células do corpo humano que exerce uma função protetora. Em boas condições, a P53 ajuda a impedir que as células defeituosas se multipliquem. Mas se sofrer algum tipo de mutação, essa proteína pode se tornar uma vilã e contribuir para o aparecimento de tumores. Em um pouco mais de 50% dos tumores malignos há uma mutação da P53. E a gente viu que vários mutantes, né, que são muito frequentes em tumores como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de útero, de ovário, sofrem essa transição. A P53 também está envolvida no aparecimento de doenças neurodegenerativas, como mal de Parkinson e Alzheimer. Alguns fatores externos contribuem para que a proteína sofra alterações no material genético. A mutação ocorre no nosso corpo por diversos fatores, como estresse, tabagismo, má alimentação, falta de exercícios. Então, nós temos aí vários fatores que podem fazer com que a proteína sofra essa mutação no organismo. Com a ajuda de tecnologia de ponta, os pesquisadores conseguiram analisar cada etapa que dá origem às mutações. A descoberta abre possibilidades para tratamentos menos agressivos contra o câncer. A quimioterapia atual, ela é muito genérica. Ela afeta tanto as células que são as células tumorais, como ela afeta outras células, né? O cabelo cai, dá problema gastrointestinais, etc., né? Às vezes dá trombose, etc. Então, a gente fazendo uma coisa, usando um alvo mais específico, tem muito mais chance de ter menos efeito colateral. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendou hoje a vacinação ampla de crianças contra a malária em regiões com altas taxas de transmissão, como ocorre em alguns países da África. Numa decisão considerada histórica, a indicação foi feita depois da análise dos resultados de um programa piloto conduzido em Gana, Quênia e Malawi. Mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas nesses 3 países, de um total de 10 milhões. O imunizante é aplicado no esquema de 4 doses em crianças a partir dos 5 meses. De acordo com a OMS, a vacina reduziu 30% dos casos de malária grave. Em Minas, o laboratório de carga viral da Fundação Ezequiel Dias, a FUNEB, ampliou o diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. A iniciativa faz parte de um plano piloto do Ministério da Saúde para rastrear e tratar as doenças silenciosas em que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. A reportagem é da nossa afiliada Rede Minas. As amostras de urina e muco cervical vindas de várias partes do estado estão prontas para entrar na máquina. Uma vez lá dentro, a tecnologia faz a parte dela. De forma automática e em questão de horas, os técnicos da FUNED conseguem ter o diagnóstico preciso. O projeto piloto, em parceria com o Ministério da Saúde, é para ampliar a detecção de infecções causadas por clamídia e gonococo, a bactéria da gonorreia. O equipamento é capaz de vasculhar a amostra em busca do DNA das 2 bactérias ao mesmo tempo. Tudo para favorecer o diagnóstico precoce de doenças que, se não tratadas cedo, trazem consequências graves. São infecções, vamos dizer, silenciosas, né? Elas, na maioria dos casos, elas são assintomáticas, mas quando manifesta os sintomas, ela já está mais
mais grave, causando infertilidade em mulheres, né, causando inflamação pélvica. O investimento em equipamentos de última geração se justifica pela situação epidemiológica das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. A gonorreia, por exemplo, é uma doença muito antiga e muito conhecida. E no Brasil, são 500 mil novos casos todos os anos. A estrutura montada na FUNED faz parte de uma rede nacional de diagnóstico criada para detectar infecções antes mesmo que surjam sintomas. Com um tratamento adequado, as doenças têm cura. Mas a prevenção principal é o sexo seguro. Para o médico infectologista, a iniciativa de aumentar o diagnóstico é fundamental para as doenças que nunca desapareceram. As duas infecções, por assim dizer, são infecções que ficam latentes ou sem sintomas no organismo, principalmente. E a pessoa pode transmitir para o outro, causar um dano ao outro sem saber que possui essa doença. Então, a ampliação desses testes vai facilitar muito a disseminação da informação e o tratamento dessas doenças. As vendas de veículos caíram 10% em setembro, em comparação com o mês anterior, segundo o balanço da Anfávia, que reúne as montadoras no país. Em relação a setembro do ano passado, a queda foi ainda maior, de 25%. O setor vive uma crise no fornecimento de semicondutores, o que afeta a indústria automotiva no mundo todo. As montadoras brasileiras têm optado por medidas como layoff e férias coletivas aos funcionários. De acordo com a Anfávia, a situação segue incerta, com cenários que variam entre queda de 1% e crescimento de 3% na comparação com o último ano. As vendas no comércio caíram 3,1% em agosto, na comparação com julho. 6 das 8 atividades pesquisadas apresentaram queda, com destaque para o item artigos de uso pessoal e doméstico. No acumulado de 12 meses, o comércio brasileiro tem alta de 5%. Os dados são do IBGE. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor, bem-vindo. O que explica essa queda nessas vendas do comércio em agosto e qual é a tendência também para os próximos meses? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Saiu uma nota muito interessante do IBGE mencionando que no mês de julho houve um crescimento muito grande nas compras pelo varejo, inclusive o que eles chamam do marketplace, né, que as pessoas podiam ordenar de casa. Então, com esse crescimento excepcional de 19% em julho, é normal que no mês seguinte tenha havido essa retração, já que grande parte das compras foram antecipadas de agosto para julho. Mas o saldo do ano, como você lembrou muito bem, é positivo, em torno de 5%, e ele é convergente, né, com as expectativas dos analistas econômicos, que estão trabalhando com essa projeção, né, de um crescimento de 5% para esse ano. Um outro ponto que não foi ainda comprovado, que o pessoal ainda está analisando essa queda, mas é a questão das férias. Então, no mês de julho, houve um gasto muito grande dos consumidores, das famílias, com as viagens, com transportes, passagens, hospedagem, porque como as pessoas ficaram presas muito tempo em casa, isoladas, né, no ano passado praticamente todo e nesse primeiro semestre, então, julho, quando houve as férias escolares, muitas famílias aproveitaram para viajar e acabaram gastando mais do que poderiam, né? E com isso o mês de agosto acabaram também apertando um pouco o cinto, né? Reduzindo um pouco as despesas. Isso já estava acontecendo no setor de alimentos e agora a gente está vendo que isso está se disseminando para as outras áreas. Quer dizer, você está gastando com um pouco mais de racionalidade em função da perda de renda que nós tivemos em 2020 por causa da pandemia. Mas esse mês de outubro pode melhorar? É isso que a gente está aqui agora? Os comerciantes, os empresários do setor do comércio estão com o sorriso de uma orelha a outra, porque eles estão esperando com ansiedade a chegada do Dia das Crianças. Para o setor de comércio, o Dia das Crianças é a terceira data mais importante, depois do Natal e depois do Dia das Mães. Ela movimenta muito o comércio como um todo e a economia, por que não dizer isso? O setor de brinquedos fatura ao ano em torno de $1 bilhão, que dá em torno de 5 bilhões e meio de reais, dependendo do ano, né? Houve uma queda no ano passado, até razoável, grande, de 10%, por um motivo muito grande, muito simples. No Brasil, as crianças ficaram em casa, então não houve tanta compra de brinquedos. Isso acabou se refletindo no mercado brasileiro. Já no mercado internacional, em função das crianças terem ficado em casa, elas compraram mais jogos e videogames. No Brasil, uma coisa não
equilibrou a outra, daí nós tivemos uma queda no ano passado. A gente acompanha os resultados dos próximos meses, então. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã. Vários dos atletas olímpicos e paralímpicos que estiveram em Tóquio este ano fazem parte do programa Bolsa Atleta do governo federal. Hoje, os medalhistas brasileiros participaram de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Eles celebraram o melhor desempenho do Brasil em Jogos Olímpicos e Paralímpicos e foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Às vezes a gente pensa que o cara está lá, apareceu na tela da televisão e tudo começou ali. Não, tudo começou lá atrás. Se não tiver disciplina, se não tiver dedicação, empenho, se não conseguirmos abstrair algo da nossa vida, a gente não consegue o sucesso. Cada vez que lá, do outro lado do mundo, entre aquelas 3 bandeiras, subia uma verde e amarela, era uma vibração enorme aqui. Muito obrigado a todos vocês por esses momentos de satisfação e alegria que vocês proporcionaram a todos nós brasileiros. E pode ter certeza, antes de 40, estaremos brigando com a China, se Deus quiser. Um mundo cada vez mais conectado exige também maior segurança no ambiente virtual. E para garantir essa proteção, o Ministério da Defesa conduz até a próxima quinta-feira o maior exercício de proteção cibernética do Hemisfério Sul. De um lado, simulações de ataques cibernéticos e de outro, tentativas de defesa. Especialistas realizam nesta semana diversas ações para testar e garantir a segurança cibernética no país. É muito importante para qualquer país, para qualquer organização, poder contar com ferramentas, sistemas e segurança de informação. As simulações fazem parte do exercício Guardião Cibernético 3.0, evento que começou nesta terça-feira no Comando Militar do Sudeste em São Paulo e também em Brasília. O objetivo é garantir segurança e proteção cibernética, especialmente a setores prioritários, como de energia, financeiro, transporte e de telecomunicações. Ao todo, participam representantes de 70 organizações de diferentes setores, de órgãos públicos e privados. Aqui em São Paulo, o evento é voltado exclusivamente a empresas de telecomunicações. A gente a cada ano enxerga oportunidades para melhorar a segurança no serviço de telecomunicações, pensando também no consumidor. A abertura em São Paulo contou também com a participação do ministro da Defesa, Braga Neto. Não existe sistema 100% seguro. Para contextualizar, desde o início do ano, nós tivemos no Brasil um aumento de 92% no volume de incidentes do sequestro de dados, ocupando a 7ª posição global. Então, esse exercício ele reveste de importância fundamental, não só para a defesa, mas particularmente para a infraestrutura crítica do país. Daqui a pouco você vai ver. Depois de ser aprovada em um concurso da NASA, uma jovem de apenas 18 anos está escrevendo um livro sobre astronomia para despertar nas crianças o interesse pelo espaço.
A crise energética enfrentada por vários países do mundo tem como origem a falta de carvão e o encarecimento do gás natural. E especialistas avaliam que a gravidade do problema pode interferir nos preços praticados aqui no Brasil. A situação é considerada grave. Na Europa, há queda na produção de energia eólica e de gás natural. Já a China enfrenta dificuldades de abastecimento das térmicas com carvão mineral e houve apagões pelo país. A crise acontece depois que a demanda por energia caiu no primeiro momento da pandemia. Os investimentos na produção despencaram e agora não há oferta suficiente para um consumo crescente. Para começar, você teve um pico de preço do petróleo, né? Você teve o barril a $80 pela primeira vez em 3 anos. Aconteceu o preço do petróleo estourar, levou ao preço do gás estourar também. Você juntou com uma crise, um furacão no Golfo do México, também você encontrou com uma temporada de poucos ventos na Europa também. Então, você tem um represamento de oferta no mundo, encontrou com uma demanda muito apetitosa no mercado. E aí faltou produto, né? Faltou óleo e faltou gás. O problema energético no mundo começa a afetar a produção industrial. A China, que fornece produtos para o mundo inteiro, não consegue aumentar a produção no mesmo ritmo que a demanda. O resultado é que, no curto prazo, pode haver uma elevação geral de preços, inclusive aqui no Brasil. A gente precisa de chips para os nossos veículos que são feitos na China. E essa produção hoje ela é menor, porque eles precisam da energia carvão e essa energia está represada e esses chips estão atrasados e vão chegar aqui com outro preço e atrasados, afeta a indústria nacional, que afeta o preço final do nosso produto. A gente começa o nosso giro pelas notícias do mundo hoje com a definição do Prêmio Nobel de Química. 2 pesquisadores vão dividir a premiação este ano. O trabalho deles em construção de moléculas tornou possível a fabricação de fármacos de maneira mais barata e mais ecológica. O escocês David Macmillan é professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e Benjamin List é pesquisador do Instituto Max Planck, na Alemanha. Em pesquisas separadas, eles desenvolveram uma nova ferramenta para a construção de moléculas, chamada de organocatálise. Ela serve de catalisador em reações químicas, ou seja, faz com que as reações ocorram mais rápido. Até a descoberta dos pesquisadores, apenas alguns tipos de metais e de enzimas complexas eram usados como catalisadores. Ao anunciar o prêmio, a Real Academia de Ciências da Suécia afirmou que a organocatálise é a chave para a produção de novas substâncias, como produtos farmacêuticos, plásticos, perfumes e sabores. List e Macmillan vão dividir um valor de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões de reais. O ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, afirmou hoje que o país vive o momento de maior tensão com a China em 40 anos. Nos últimos dias, aviões chineses sobrevoaram a área de defesa aérea de Taiwan, acendendo um alerta sobre a ilha que é reivindicada pelo país comunista. Chiu Kuo-cheng deu a declaração no parlamento de Taiwan durante uma reunião que analisava um projeto de lei bilionário para gastos com defesa e construção de mísseis e navios de guerra. O ministro admitiu que a China teria hoje capacidade de invadir a ilha, mas disse que um movimento assim ficaria mais fácil nos próximos anos. Ele considerou que pode haver uma invasão em grande escala até 2025. Nos últimos 4 dias, a China enviou, segundo Taiwan, um número recorde de aviões militares para sobrevoar o espaço aéreo do país. Taiwan é uma ilha na costa sudoeste da China continental e tem domínio também sobre as Ilhas Pescadores. Ela se separou da China em 1949, quando o Partido Comunista tomou o poder, e se considera um estado soberano. Já a China considera que o território é uma província separatista. Analistas descartam uma guerra no horizonte próximo, mas diversos líderes mundiais do Ocidente mostraram preocupação com a exibição de poderio militar chinês dos últimos dias. O Vaticano inocentou 2 padres acusados de conexão com abusos sexuais em um seminário para jovens no Vaticano entre 2006 e 2012.
O padre Gabriele Martinelli, hoje com 29 anos, era acusado de ter forçado uma pessoa, identificada como LG, a ter relações sexuais com ele quando os dois eram coroinhas. Na época, ambos eram menores de 18 anos. O padre Henrico Radice, de 72 anos, e que era reitor na época, havia sido acusado de acobertar o crime. A corte, porém, entendeu que houve uma relação consentida entre os garotos e que o testemunho da vítima teria contradições significantes. Ontem, uma comissão francesa concluiu um relatório que apontou que mais de 216 mil crianças foram abusadas sexualmente por integrantes da igreja na França desde a década de 50. A polícia fez a maior apreensão de cocaína da história do Rio de Janeiro. Foram 5 toneladas encontradas no Porto do Rio. A droga seria levada para Moçambique, na África. A operação foi uma missão conjunta das polícias Federal e Civil do Rio, depois de uma denúncia na noite de ontem. 4.300 quilos da droga estavam escondidos em caixas de sabão num container pronto para seguir viagem. Enquanto os agentes faziam a apreensão, um segundo carregamento com 700 quilos foi descoberto em outro container. As 5 toneladas foram encaminhadas para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e um inquérito foi aberto para identificar os criminosos que vão ser indiciados por tráfico internacional. Hora da previsão do tempo. A Lara já está aqui com a gente para dizer qual é o destaque dessa quinta-feira, né, Lara? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Catiúcia, muito obrigada. Boa noite a todos. Olha, depois da passagem de mais uma frente fria, uma massa de ar polar deve levar um friozinho amanhã para o Rio Grande do Sul. E a quinta-feira ela começa com possibilidades de geada na região. Pode gear em cidades como Bagé e Arroio Grande, onde as mínimas são de 5 e 7 graus amanhã e a máxima ela não passa aí dos 19. E a gente vê agora ao vivo a cidade de Caxias do Sul. Cidade de Caxias do Sul, onde chove bastante nesse momento, céu encoberto. Nesse momento, as temperaturas lá em Caxias são de 15 graus. E olha, essa chuva aí, ela deve permanecer pelo menos até o domingo. E amanhã, vou mostrar aqui as capitais que serão as mais frias. Menores temperaturas registradas amanhã em Curitiba, mínima de 10 graus. Em Porto Alegre, 14 vai ser a mínima. Em Florianópolis, 15 a mínima, 19 a máxima. São Paulo, 16 graus vai ser a mínima, 22 a máxima. E no Rio de Janeiro, a máxima não passa dos 24 graus. Agora o dia vai ser quente nessas outras capitais aqui. Teresina pode registrar até 39 graus amanhã. Em Palmas, 37 vai ser a máxima. Goiânia, 35 e Cuiabá pode chegar aos 36 graus. E a gente tem imagem ao vivo de Cuiabá, que é uma das capitais que a gente viu que vai ser uma das mais quentes amanhã. Nesse momento faz 36 graus, tem previsão de chuva já essa noite e amanhã também, mas essa chuvinha aí deve dar uma trégua na sexta-feira. Falando em chuva, vamos ver então onde é que ela cai amanhã. Amanhã a previsão de chuva para toda essa área destacada em verde e azul aqui no nosso mapa. Onde está verde mais escura, onde tem previsão aí dos maiores volumes de chuva. Áreas como Amazonas, também aqui Campo Grande e também no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aqui para essas áreas em azul, então, a previsão é de tempo fechado mesmo, como é o caso de São Paulo e Curitiba, com muita chuva e trovoada. E para as demais regiões, então, previsão de tempo claro e ensolarado amanhã. É isso, Catiúcia. Obrigada. Até amanhã. Uma pesquisa com estudantes brasileiros indica que 1/3 deles está engajado em projetos para melhorar a própria educação. As iniciativas vão desde a busca por inovações no aprendizado até a tentativa de ajudar outros colegas a não abandonar a escola. Em Itabira, interior de Minas Gerais, a estudante Maria Clara criou na escola um projeto voltado para diminuir a discriminação, o Fora da Bolha. A gente chama de bolha a realidade em que cada um de nós vive, porque apesar de sermos muito jovens, vivemos em mundos muito diferentes. E o intuito do nosso projeto é fazer com que todos tenham empatia. Assim como ela, muitos alunos por todo o país estão se mobilizando para tentar mudar a sociedade, abordando diversos assuntos. O tema educação tem sido uma preocupação dos estudantes brasileiros. É o que revela um estudo inédito, que aponta que 32%, ou seja, a maior parte dos participantes, desenvolve projetos voltados para essa área. Em segundo lugar, estão iniciativas de transformação das relações interpessoais e bem-estar e combate a preconceitos, seguidas de ações para o meio ambiente. A pesquisa, chamada Liga Criativos da Escola, analisou mais de 6 mil
mil projetos feitos por alunos desde 2015. A inovação e a leitura foram os destaques relacionados à educação. Usar o teatro para aprender física, por exemplo, ou usar a poesia para ser um recurso de aprendizagem, até usar os aplicativos, a criação de podcasts. E na Escola Estadual Adrião do Vale Nunes, em Santana do Cariri, no Ceará, uma dessas iniciativas ganhou voz e virou até lei. É o projeto Células Motivadoras, criado para diminuir o abandono escolar. Foram enviadas cartas e feitas visitas para estudantes que largaram o colégio. O número de alunos que saíram caiu de 79 em 2017 para menos de 10 em 2019. Os alunos que fazem parte do projeto Células Motivadoras procuram entender os motivos que têm levado aqueles alunos a estarem faltando às aulas. São os colegas mostrando que se importam com eles, que sentem a falta deles na escola, a importância deles voltarem a estudar, de não abandonarem os estudos. Estamos planejando e realizando intercâmbios com escolas próximas para que tornem-se parceiras do nosso projeto e assim podemos formar uma rede de combate à evasão escolar. A paixão pela astronomia tem levado uma adolescente do Rio Grande do Sul a chegar perto do sonho de ser astronauta. Isadora Arantes tem 18 anos, foi aprovada em um concurso promovido pela NASA, lá nos Estados Unidos, e está produzindo um livro para divulgar astronomia para crianças. A mais antiga das ciências, a astronomia surgiu com a observação do céu a olho nu, ainda na pré-história. Até hoje, continua instigando a curiosidade de gente como a Isadora. Desde os 12 anos, ela se interessa pela ciência dos corpos celestes. Campeã de Olimpíadas de Astronomia, a estudante já detectou 7 asteroides no programa do Ministério da Ciência e Tecnologia e foi selecionada para um curso de exploração espacial da NASA, nos Estados Unidos, que começa no ano que vem. Ele ensina noções de astronomia, de engenharia aeroespacial, ele ensina a construir os rovers, os robôs exploratórios que, por exemplo, tem em Marte. Essa trajetória tem levado a Isadora a chegar cada vez mais perto de alçar voo pelos ares da astrofísica, ao mesmo tempo em que tenta despertar o interesse das crianças pela ciência. Ela é uma das autoras de um livro que traz a astronomia de forma interativa. A edição que está para ser lançada tem tudo isso contado por seres de um outro planeta. O livro tem uma faixa etária bem ampla, que é justamente para cobrir o que muitas vezes falta nas escolas, que é um ensino bom de astronomia. Para alcançar o sonho de ser astronauta, Isadora faz curso de piloto de avião e começou os estudos em 2 faculdades este ano. Eu estou fazendo astrofísica, justamente pela essa parte da astronomia e da própria astrofísica, mas eu também estou fazendo biologia justamente pela área que me interessa muito, é a astrobiologia, que é de onde vem a vida no universo e para onde ela vai. Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e Neide Lins. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. A gente encerra com imagens da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Obrigado pela companhia, boa noite, até amanhã. Tchau.